Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Hoje eu quero dar continuidade na aula anterior. Na quarta aula, que foi a aula passada, nós explicamos sobre o termo da escravidão e hoje eu quero falar sobre a diferença entre servos e escravo. Por isso, você que já fez a sua consagração precisa entender isso e você que é um aspirante desta consagração também precisa entender isso. Por quê? Porque por onde eu tenho passado por esse Brasil afora, eu tenho percebido que uma boa parte dos escravos não entendeu qual é a finalidade da escravidão. E eles ainda continuam agindo como se fosse somente servos. E o próprio São Luís, no número 71 do tratado, vai nos mostrar uma diferença entre servos e escravo. São Luís fala que um servo não entrega tudo aquilo que ele é para Deus. Muito diferente do escravo, que vai se entregar na sua totalidade. No número 121 do tratado, São Luís ensina que a consagração consiste o quê? Eu vou entregar meu corpo e minha alma. Ou seja, eu vou entregar-me inteiramente a ele. Depois São Luís também diz que um servo serve o seu patrão querendo algo em troca. Ele exige um salário, diferente de um escravo que serve sem ter direito de paga. Ele não tem direito a salário nenhum. O próprio São Luís também nos ensina que um servo serve a Deus por um determinado tempo e pode deixar de servir se assim ele não quiser mais, diferente de um escravo que deve servir por toda a vida. E aqui então vai um pequeno conselho com amor, carinho e caridade, principalmente para aqueles que já fizeram a consagração. Meu irmão, minha irmã, você não fez a consagração simplesmente para ter uma cadeinha no braço, para entrar na modinha do nosso tempo. Você se fez escravo para quê? São Luís nos ensina no capítulo 5 do tratado, motivos pelos quais nós devemos abraçar esta consagração. E o primeiro motivo, que está no parágrafo 135, São Luís fala que esta consagração nos põe inteiramente a serviço de Deus. E eu tenho visto muitas pessoas já consagradas, graças a Deus, usando sua cadeiazinha, mas não presta nenhum tipo de serviço a Deus e nem à igreja. Então, não entenderam ainda o que é ser escravo. Você está fora da finalidade. A escravidão significa servidão. Não uma servidão como servo, que quer algo em troca, que deixa de servir quando tiver vontade, quando não quer mais servir o seu patrão. Não, é servir sem querer nada em troca, servir simplesmente por amor e servir para sempre. Não só nessa vida, porque se tivermos a alegria de sermos salvos, mesmo assim ainda serviremos lá na eternidade. Então você que fez a sua consagração, mas não presta nenhum tipo ainda de serviço a Deus, você precisa urgentemente entender que esta consagração significa servidão. Precisa entender aquilo que, repito, no número 135 do tratado, esta consagração me põe inteiramente a serviço de Deus. E servir a Deus é a melhor coisa possível. Servir a Deus é algo que é maravilhoso. Gente, servir é muito melhor do que receber. Por exemplo, quando você olha lá para Caná da Galileia, os serventes tiveram uma experiência diferente de quem estava na festa, porque não tinha mais vinho. Então o servente ouviu Jesus falar assim: enchei as talhas, eles encheram, e eles viram o quê? A água sendo transformada em vinho. Quem estava na festa provou do vinho, ficou admirado do sabor do vinho, mas quem estava servindo viu o milagre. Por isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, está escrito que há maior alegria em dar do que receber. Então, servir com alegria, servir com gratidão, servir na servidão da escravidão por amor. Porque quando eu sirvo por amor, aí já não é mais nenhum peso. Então, entenda isso. Eu quero bater nessa tecla, nesta pequena reflexão da nossa aula de hoje. Você não se fez escravo para usufruir, por vaidade, por vanglória. Se você está vivendo assim, está vivendo muito mal a sua consagração. Você se fez escravo, ou você que é aspirante a esta consagração vai se fazer escravo para servir. Uma vez eu fui pregar em um encontro
era só para consagrados. E ali eu tive uma inspiração no coração. Ninguém é obrigado a concordar com isso, mas eu quero colocar aqui. Sabe quando você está diante da imagem de Nossa Senhora, ajoelhado para recitar a fórmula da sua entrega? O que me vinha ao coração é algo que a gente às vezes até vê em filme. Por exemplo, um soldado que está diante da rainha, ele faz um pronunciamento, a rainha pega a espada, põe sobre o ombro daquele soldado, elegendo a ele talvez um cargo maior, e ele se levanta prontamente para servir a rainha. Não simplesmente servir como servo, mas até mesmo dar a vida como um escravo, se for necessário. Então, no dia que você fez a sua consagração, ou vai fazer a sua consagração, ou todas as vezes que renova a sua consagração, você fica diante da rainha, recita a sua fórmula e, espiritualmente falando, ela impõe sobre nós uma espada e nos elege como cavaleiros da Imaculada, para servir, não na servidão de apenas servos, mas servir na servidão da escravidão, dando a nossa vida, consumindo a nossa vida inteiramente a Jesus e a Nossa Senhora. E esta consagração vai me levar não somente a servir a Deus e Nossa Senhora, mas o próprio São Luís também diz no tratado que o próximo, o nosso próximo, será beneficiado por esta consagração. Por isso, então, eu preciso me colocar a serviço. Veja, a Deus e também ao próximo. A consagração a Nossa Senhora pelo médico São Luís vai me levar a entender aquilo que já nos ensinava Dom Bosco. Deus me colocou no mundo para o próximo. E a quem nós iremos servir? Aos melhores patrões possível, que é a Jesus e Nossa Senhora. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.